que nem você falou, não é só flores, né? O iFood. Eu ouço muitas reclamações, eu também tenho comércio, tenho um food truck e não uso o iFood ainda, tá? Porque eu estava esperando vocês virem aqui para dar uma consultoria para mim. Então, Mas vamos agilizar isso mas aí. tem muita reclamação em relação ao iFood, questão de preço. Independente se é eu que quero fazer uma campanha ou não, se eu fizer só o simples, eu já estou pagando muito. Dizem que eu gasto muito com a entrega, estou falando como proprietário agora, tá? Gasto muito com entrega. A porcentagem que eu tenho que pagar de cada produto que eu vou ter que mandar para um cliente, eu pago um valor muito alto e dizem que não é justo. E nós tivemos esse dia, inclusive, eu me lembro que tivemos uma reunião com alguns entregadores, né? Com algumas pessoas aí, Sim, sim. representando alguns motoboys, né? Dizendo também que eles estavam doidos para trazer, inclusive de Minas, entendeu? Trazer um aplicativo de lá. Eu ainda disse que não ia dar certo, porque eu acho muito difícil em capital tirar Uber, tirar 99, tirar iFood, tirar essas grandes empresas de aplicativos que de alguma forma trabalham com motoboy ou com motorista, né? Certo. Então, mas mesmo assim, eu ainda acho que o que eles cobram, o que eles repassam para o motoqueiro, o motoboy, e o que eles descontam do alimento, do produto final ali, do que é feita a entrega, eu acho uns valores muito altos. Não acho que justifique, entendeu? Eu preferia gastar, ter um desconto menor e gastar mais com a consultoria, gastar mais com o trabalho igual ao de vocês, que eu sei que dá um resultado 100%, entendeu? Eu sou dessa opinião, porque no marketing a gente gasta lá com o cara do gerenciamento de tráfego, a gente gasta com a comunicação visual, a gente gasta com a assessoria de imprensa e a gente gasta dinheiro com gosto, com marketing, com consultorias, etc. Mas se a gente puder economizar, porque a gente sabe que o lucro deles é imenso. Uma outra coisa agora, vou fazer um elogio. Eu tive várias vezes em Brasília, em algumas audiências públicas, sobre aplicativo, motoristas de aplicativo, e o iFood foi citado muitas vezes lá em Brasília, que ela não quis entrar na PLP12, ela foi contra o governo, foi contra esse tipo de regulamentação, entendeu? Isso é um ponto positivo no meu ponto de vista, ela está certa, porque o tipo de PLP que estava, o projeto de lei que estava sendo feito lá, não era bom nem para a empresa e nem para os motoboys, e assim como não é bom para nós motoristas, e no caso deles ia ganhar as plataformas, mas o iFood foi contra isso e parabéns para eles. Já que você, André, Agora veio a polêmica primeiro, hein? Então primeiro eu bato, depois eu analiso, você viu, né? Lá ele... eu vou te falar assim o que a gente vive, sabe, Guerra? Eu vejo que o iFood realmente cobra, né? Tem taxas e tal, mas não é o que o cliente passa às vezes em quando. Porque o cara que sai falando mal do iFood, não tô aqui para defender o iFood, porque o cliente que eu e o André podemos tirar do iFood e trazer para a base própria do nosso cliente, a gente faz. Nós fazemos um trabalho muito sólido para tirar o cliente do iFood. Porque o cliente que compra com você dentro da plataforma, ele não é cliente teu. Ele é cliente do iFood. Da plataforma, no Da caso, plataforma. Porque quando ele fala, vou pedir alguma coisa, ele não vai falar, vou pedir alguma coisa na tua loja. Vou pedir um iFood. Ele não é cliente teu. Só que o iFood hoje é a empresa, para mim, que mais investe em marketing do Brasil. E isso tudo gera um custo gigantesco. Quanto que o iFood não paga para estar lá no Big Brother? Quanto que o iFood não tá lá para passar todo dia a todo momento na televisão? Entendeu? Então, você não tá pagando só taxa. Você não tá pagando o marketing da tua empresa. Mas você tá localizado num ponto aqui, onde você pode ter até quantos tipos de produto dentro de uma base só, certo? E o raio até 12 km. E quanta visibilidade o iFood não está te dando nisso aí? Tem um raio, você não pode passar de 12 km a tua loja, no Acho caso? que pode chegar até mais, né, André? Não, se a entrega for sua, você que determina o raio que você vai É que vender. tem isso, né? O tal da frota própria, né? Entrega própria e entrega parceira. Então, o iFood eu não sou obrigado então a usar entrega terceira. Eu posso ter minha frota. Você pode ter uma entrega própria. Nós vamos falar também a diferença de você ter uma entrega própria e uma entrega parceira. Mas voltando às taxas, eu acho que o iFood cobra o valor correto. Só que quem não sabe se posicionar dentro da plataforma são os próprios lojistas. Porque o cara não tem uma ficha técnica do produto quanto ele gasta, ele não sabe precificar o cardápio dele. 90% dos clientes que a gente vai hoje
tá precificando errado. Entendi. O cara se pergunta se tem uma ficha técnica do teu produto? Não tenho. O cara não sabe fazer o cálculo de quanto custa. Sabe o que ele faz? Ele entra na plataforma, olha do preço vizinho. do coleguinha e se baseia no coleguinha. Cara, mas- tá errado. O cara compra de uma maneira, compra de outro Quantidade, fornecedor, tudo muda, né, cara? Tudo muda. Só que 90% dos lojistas trabalham errado. E o trabalho que eu e o André fazemos é o quê? Chegamos na tua loja, primeira coisa antes de começar uma consultoria, você tem ficha técnica? Não tem, então você vai fazer uma ficha técnica, senão a gente não trabalha. Porque você precisa fazer uma precificação correta para aquela empresa crescer. Você trabalhar no achismo, você não vai chegar em lugar nenhum. E o iFood, ele coloca as taxas lá. Tá. E você sabe que você tem que precificar para cobrir aquelas taxas. Aí o cara que quebra é o cara o quê? É o cara que pega o cardápio dele do balcão, coloca no iFood e não precifica correto para aquelas taxas. Aí o cara quebra. Eu imagino, o cara que procura no iFood sabe que vai pagar um pouco mais caro, né? Exatamente. Esse é um movimento que vem acontecendo muito. O cara sabe, pô, uma pizza Eu lá, sei que eu 70 vou pagar reais. Lá mais ele vai caro. pagar 90, talvez, não sei. Exatamente. Ele Eu já vou falar sabe. para você. Mas é o Cachorro comodismo, quente né? lá no Dog Stop. Perfeito. Cachorro quente Cachorro quente é tradicional. bom, hein? Faltou aqui, hein? Faltou. É 15, 16 reais um cachorro quente tradicional no balcão. No iFood é 30. Pronto. E todo mundo sabe que é mais caro. Aí as pessoas têm medo de precificar o produto. Aí ele, sabe o que é? Ele fica no ilusório de escutar o iFood tocar. Aquilo ali se torna um vício. Porque eu sei, porque eu já passei por isso. Já errei. Eu, para acertar no iFood, eu errei. Mais errei do que acertei. Aí comecei a acertar com meus erros. Sim. Só que o cara se torna viciado em escutar o barulho tocar. E acho que tá ganhando. Ele fala, cara, fiz 200 pedidos hoje, ganhei tanto, mas na hora dele pagar o motoboy, pagar os produtos, pagar os funcionários, não sobra nada. Entendi. Tem cara que a gente pega... Cara, tinha uma empresa que a gente começou a fazer consultoria, o cara vendia 400 mil por mês. Tá porra. E tava quebrando. Tava fechando Todo no repasse vermelho. ele não tinha dinheiro para pagar os boletos. Ele falou, cara, eu já vendi 2 carros aqui meu para pagar a empresa para sustentar aqui. A gente foi ver lá, o cara tava dando cupom de desconto, 40 mil reais de cupom de desconto. Vixe, Maria. E cancelamento na empresa dele tinha mais de 25 mil reais. Só aí já foi 60. Só aí foi 60 pau. Aí o cara não tem fluxo de caixa que aguente. E a maioria das empresas que a gente vai fazer consultoria, o erro tá aí. E acertaram a casa desse maluco aí? Oh, cara, o cara pega nós do colo até hoje. Lá ele. Lá ele mesmo. Tá pegando no Ô, mineiro. Ok, mas Não. agora eu vou fazer um pouco aqui o papel do advogado do diabo. Mas não, O André é polêmico. eu não tenho. Eu sou muito grato a tudo que o iFood me proporciona, mas eu não tenho rabo preso com nada lá, não. Mas o ponto é o quê? Né? Vamos pensar num cenário sem iFood. Qual que era o custo que se existia para abrir um restaurante? Né? Você precisava de uma boa localização, né? Um investimento mínimo ali de estrutura, né? De cozinha, coifa, vamos pensar nisso. Né? Você tem um food truck aqui, você sabe. E você precisava entender basicamente o mínimo sobre o negócio, sobre como divulgar sua marca, né? Enfim, todos esses cenários aí que você até descreveu muito bem, sobre tráfego, consultoria e tudo mais. Então, existe um custo alto para se começar um negócio, né? O que o iFood fez, ele tornou tudo isso muito mais fácil. O iFood democratizou, na minha visão, o empreendedorismo do Brasil, tal qual o Mercado Livre fez. Hoje qualquer pessoa, e em várias cidades, né, menores, a pessoa não precisa nem ter um MEI, ela começa com o CPF dela, ela começa um negócio dentro de casa. Né? Então, se ela quiser vender marmita, ela pode usar o arroz, o feijão e a carne que ela já ia fazer para ela mesma, fazer um pouco a mais e colocar uma loja no iFood. Então, essa facilidade aconteceu, né? E aí, você soma isso, eu falo assim, cara, o iFood colocou a possibilidade de você colocar uma hamburgueria dentro da sua casa, lado a lado do McDonald's dentro da plataforma deles. Isso tem um custo, né? Eu concordo com esse custo. Cara, eu sou o primeiro que queria que tivesse uma outra ferramenta no país. Principalmente pela classe que eu defendo, assim, que é o dono de restaurante.
Porque a concorrência seria melhor. O iFood, eu queria muito que tivesse alguém que incomodasse o iFood de fato. Sim. O iFood olhar e falar assim, pô, esse mês nós perdemos 20 mil restaurantes para esse novo aplicativo. Porque nós temos um problema muito grande de suporte ao restaurante. Né? Tem processos dentro do iFood que são extremamente lentos. E o dono de restaurante não pode esperar. Né? A realidade do mercado brasileiro, principalmente do cara que empreende com alimentação, depois do iFood, igual eu tô falando, vou pegar esse exemplo do cara que começou dentro de casa. Esse cara ele não tem fluxo de caixa, ele não tem reserva de emergência, não tem nada. E o iFood paga ele de 7 em 7 dias. Entendi. Entendeu? Então ele consegue ter um fôlego. O que você acha que acontece com esse cara que está começando a organizar a vida dele? Sei lá, ele pegou um acerto que a gente viu muito. Muita gente começou na pandemia com o auxílio emergencial. O cara pegava 600 conto, comprava uma chapa usada de 200, mais 200 de insumo, de pão, de hambúrguer, bacon e queijo, começava a vender o lanche dentro da casa dele. Né? Isso aí salvou muita gente durante a pandemia. Só que aí a gente volta e o que acontece com esse cara? Esse cara recebe de 7 em 7 dias. Deu um problema no repasse dele dessa semana. Ele já tem uma certa estrutura, ele tem um entregador para pagar, ele tem um funcionário. E aí esse cara, ele não consegue ter um retorno do iFood no mesmo dia. Ele não consegue ter solução. E aí ele vai abrir o chamado, ele vai esperar de 24 a 48 horas para esse chamado ser resolvido. Aí ele já está atrasando o boleto dos fornecedores, o motoboy dele já não vai rodar porque ele não pagou. Entendeu? Por um problema, e o iFood, quando vai responder, fala: identificamos seu erro, vai ser pago no próximo repasse. A realidade é que hoje, uma semana sem dinheiro mata um negócio. Nesse nível de estrutura. A questão das taxas, acho altas, mas eu entendo que o iFood tem que cobrar por esses outros fatores que nós falamos. Pô, para patrocinar o BBB, para ter um sistema eficiente. O iFood gasta muita grana com o sistema. São 6 mil funcionários. É uma estrutura, é uma infraestrutura de sistema muito robusta. Isso tem um custo, beleza. Mas eu queria que tivesse alguém que chegasse e falasse: eu vendo dentro do meu aplicativo, eu vou oferecer uma experiência tão boa para o seu cliente quanto o iFood. Eu tenho uma base legal, é menor que a do iFood, mas eu tenho uma base legal, né, de usuários, então eu vou conseguir levar um volume para você e vou te atender melhor. Né? Porque se vocês olharem a página iFood para parceiros no Instagram, você vai ver o tanto de reclamação que tem lá. Eu, de vez em quando, eu produzo algum conteúdo juntamente ao iFood ali. Cara, é até ruim de falar, mas é chato, porque aí você tá achando que você tá produzindo um conteúdo legal, que tá sendo de valor, só tem gente reclamando. Eu já passei situações de estar na porta, na sede do iFood, em Osasco, esperando para entrar lá e chegar gente quebrando o pau lá. Saca? O cara fala assim: pô, vocês estão... A minha família vai passar necessidade. Entendeu? O Rafa tava comigo. Feio, Cara, feio de no ver. final do ano passado. O cara Então, chorando, assim, cara. Eu dó do cara, velho. É triste. Eu não tenho sou comida muito pra pôr em puto casa, o com cara isso. falava, né? O cara falou: pô, vai cortar minha energia e tal. Entendeu? Então, eu acho que a ponta mais maltratada dentro do iFood hoje é o dono de restaurante, assim, disparadamente.